Bom, gente, depois desse momento maravilhoso, né? Desses louvores maravilhosos, a gente só tem a agradecer, né? Por a gente realmente ter essa ferramenta e da gente poder se sentir mais perto, né? E ter esse momento lindo, porque realmente estamos seguros e só Deus pode nos dar o conforto, né? Então agora nós vamos passar para uma participação muito especial. Não sei se vocês conhecem, o nome dela é Ana Paula, do Ministério Satisfeitas. E eu vou deixar ela se apresentar aqui, tá bom? Vou convidar a nossa convidada especial. Olá, Olá, como é que você tá? tudo bem? Satisfeita? Tô bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem também, graças a Deus. Um pouquinho nervosa, mas conforme vai passando, vai... Eu vou deixar você se apresentar e depois ficar à vontade para trazer a mensagem, tá bom? Tá joia. Boa noite, minhas irmãs. Conheço bastante pessoas aí da Casa de Oração de Nova Iguaçu, uma igreja muito querida, muito aberta, uma igreja abençoadora. Inclusive, um dos eventos do Satisfeitas foi realizado ali na Casa de Oração de Nova Iguaçu, primeiro encontro de famílias, né? Um trabalho novo para a gente, então tenho muito carinho por essa igreja. Também transmito o abraço de toda a equipe do ministério. Sempre lembramos desse episódio com muita alegria, nesse momento de estar junto com vocês. Eu me chamo Ana Paula Fraga, sou casada com o Lenilson e sou a mãe da Yasmin e da Suzane. O Ministério Satisfeitas é um ministério de mulheres, para mulheres, qual eu faço parte. E quero até estender o convite aí a vocês. Nós iniciamos hoje uma semana de programações na página do Satisfeitas, na página do Facebook, para famílias. Então, cada dia, uma live com um tema, com um assunto voltado para a família. E gostaria de convidar vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, a entrar na página durante esses dias. Aqui no Instagram do Satisfeitas, nós temos divulgado a programação, o tema, o horário. É para a sua família, para a sua casa, para abençoar vocês. Mas vamos lá, a palavra. Posso ir, Priscila? Fica à vontade. Eu recebi um tema muito atual, né? A mulher de Deus nas crises. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo diferente. Eu mesmo não sou mais uma adolescente e não me lembro de ter passado por algo semelhante ao que temos vivido hoje. É algo extremamente diferente, pontual, de todas as experiências que eu me recordo ter vivido na minha vida, na sociedade. E é algo que vai marcar a história. Daqui a alguns anos, as minhas filhas vão estar falando para os meus netos o que aconteceu no ano de 2020. Esses dias até eu pedi perdão ao Senhor, porque eu disse tantas vezes que eu queria marcar a história, mas não imaginei que fosse com o coronavírus, né? Estaria inserida em algo assim tão complicado de se viver. Então, de uma maneira geral, todas nós estamos passando por uma crise. O mundo está vivendo uma crise. Então, é um tema que pode ser pontual para algumas pessoas, porque apesar da crise da pandemia, apesar da questão do coronavírus, existem pessoas que continuam nas suas crises, naquelas que elas já tinham antes da pandemia e talvez que vão permanecer nessas crises depois que a pandemia for embora. Então, ao mesmo tempo que é um tema atual, ele também é um tema pontual. Pode ser o problema, a dificuldade de alguém que está nos ouvindo aí e nem está realmente ligado com a questão do coronavírus. Se formos pesquisar no dicionário o que significa a palavra crise,
ela é muito associada a questões de medicina, a questões de saúde. E uma das definições vai dizer que crise é a evolução de um problema, é a evolução do quadro de uma doença. Então, o que eu posso definir na minha vida como crise? É um problema, uma dificuldade que se perpetua, que se mantém na minha vida e que vai se agravando, que vai aumentando, que vai ficando cada vez mais complexo. A gente pode lembrar de vários personagens bíblicos que viveram momentos de crise, como a mulher do fluxo de sangue. Ela descobriu que tinha uma doença, um problema. Só que aquela doença foi se agravando, de maneira que, além de consumi-la fisicamente, consumiu o seu financeiro. Ela investiu tudo que tinha na busca de tratamentos, né, médicos, e a Bíblia diz, sem, contudo, obter bons resultados. Pelo contrário, indo de mal a pior. Então, saindo daquele quadro de doença e entrando no quadro de uma crise, né? Algo que estava indo de mal a pior. E quando a gente fala desse tema, a mulher de Deus nas crises, eu penso que existem dois conflitos aí, né? Duas situações que são conflituosas, que se chocam. Quais? A primeira, a mulher na crise e a mulher de Deus na crise. Porque nós somos mulheres antes de sermos mulheres de Deus. Somos humanas, somos limitadas, temos pecados, temos fragilidades, temos limitações. Então, a nossa natureza feminina de mulher, pessoa, que eu quero dizer, ela grita dentro da gente. Então, diante de uma crise, a mulher entra em choque com a mulher de Deus. A Ana Paula entra em choque com a Ana Paula de Deus, com a mulher que já tem o Espírito Santo de Deus. Eu escolhi um texto bíblico que mostra bem esse momento de uma mulher que já era mulher de Deus, que já tinha tido uma experiência de conversão, de relacionamento muito profundo com Jesus, fazia parte do grupo de mulheres que andavam com Jesus, que o conheciam intimamente como homem no seu ministério, na sua caminhada, e que viveu uma crise e viu esse lado mulher, esse lado humano, se chocando com o divino que havia sido plantado nela. Maria Madalena. Não sei quantas aí estão com a sua Bíblia aberta, se tiverem, podem acompanhar a leitura no livro de João, no capítulo 20, dos versos 11 ao 18. Eu vou me guiar aí pela Priscila. Quando a Priscila achar, eu vou ler. Então tá. João 20, do 11 ao 18, diz assim. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse-lhe ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe dissera. A gente vê um problema que se torna uma crise. Jesus é preso, então é um problema. O Messias, o mestre, aquele que está nos direcionando, foi preso.
ele foi condenado. Olha aí o problema aumentando, né? Se tornando uma crise. Ele foi condenado e condenado a uma morte de cruz, uma morte humilhante, vergonhosa, destinada aos piores marginais daquela época. E aí então Jesus morre, não tem onde enterrá-lo, ele não tem túmulo nenhum. E aí ele recebe, né, um túmulo de alguém, um túmulo cedido, emprestado. Passam-se 3 dias, as mulheres vão lá para poder embalsamar aquele corpo, e então não há corpo nenhum. E ela chega ao auge da crise. Né? A gente vê que o problema evoluiu de maneira que se tornou uma crise. Eu imagino Maria se mantendo forte em todos esses processos que Jesus passou. Aguentou ver Jesus ser preso, aguentou ver Jesus ser condenado, aguentou vê-lo crucificado, o seu corpo morto sendo carregado, sendo colocado dentro de um túmulo. Passou-se a sexta-feira, o sábado, chega o domingo, e aí a Maria chega no túmulo, cadê Jesus? É aquele momento que a gente diz assim, ah, não, aí já foi demais, né, Senhor? Aí já quer muito da pessoa. Aguentei todo esse processo, mas a gente chega no nosso limite. Maria chegou no limite dela. Porque quando esse problema vai evoluindo, o nosso emocional vai sendo testado, vai sendo colocado no seu limite. Nós vamos buscando soluções de todas as maneiras, até chegar a um ponto que não há mais o que ser feito. E aí nós vemos a mulher, esse nosso perfil humano, aparecendo, se destacando. O que Maria faz enquanto mulher numa crise? Enquanto uma pessoa, um ser humano vivendo uma crise. Maria chora. Isso é típico da mulher, né? Quando vem o problema, a gente, ai, não vou dar conta, meu Deus, que misericórdia. Maria começa a chorar. A Bíblia diz que ela vai olhar para dentro do túmulo e não vê o corpo. Então ela inicia um processo de choro. E aquele choro vai se tornando um desespero. Porque ela está diante de 2 anjos. Mas ela não se dá conta disso. Ela não enxerga a presença de 2 anjos. Né? Conforme eu li aqui, os anjos perguntam para ela, por que você está chorando? E ela diz, levaram o corpo do meu Senhor. De tão desesperada que Maria estava, ela não enxergou que haviam anjos ali e que provavelmente eles eram os responsáveis pelo que estava acontecendo, visto que havia presença de anjos naquele lugar. Então, o choro, o desespero, quando o emocional começa a gritar dentro da gente, tudo isso é um indício da mulher em crise. O ser humano vivendo uma crise. E tudo isso, gente, é legítimo. Quando Jesus vai a Maria, ele não a critica, ele não chega para ela e diz, não acredito, você está chorando, é para você estar feliz, eu ressuscitei. Jesus não a critica, não a repreende por estar chorando, por estar desesperada, porque Deus entende o nosso momento humano. Sabe, o momento em que o nosso lado humano se destaca, sofre, sente a dor, o desespero de uma crise que a gente está enfrentando. E ela quer entender o que aconteceu. Ela pergunta para o anjo. O corpo estava aqui, não está mais. O que aconteceu? Eu quero entender o que aconteceu. Jesus vai falar com ele, ela acha que é o jardineiro. Você pegou o corpo dele? Me fala onde está, porque eu vou lá, vou buscar. Naquele momento, Maria não estava nem se dando conta do que estava dizendo. Olha só o que ela diz. Você o pegou? Se ele pegou, pegou por quê? Com que intenção? Então, com quem que ela estava lidando? Que tipo de homem era aquele? Se ele pegou o corpo de Jesus, o que ele poderia fazer com ela? Ela nem avaliou o perigo que ela estava correndo ali, se de fato as suas suspeitas correspondessem à realidade. Se aqueles anjos ou aquele homem com quem ela falava tivesse levado o corpo de Jesus realmente, o que ele poderia fazer com ela? O que ele poderia falar para ela? De que maneira ele poderia agir com ela? Então ela não teve noção do perigo que ela estava correndo. Depois ela diz, se você pegou, diz para mim onde está, porque eu vou lá buscar. Né? Ela não considerou que ela estava sozinha,
que ela ia pegar o corpo de um homem e ela ia carregar esse corpo? Ela ia pegar esse corpo e levar para onde? Ela conseguiria fazer isso? O que seria mais sensato? Talvez voltar a casa, contar aos discípulos, buscar ajuda. Então, tudo isso é um quadro de uma mulher em desespero. A gente perde a noção da realidade, do perigo que estamos correndo. Nos comprometemos em fazer coisas que não temos condições de fazer. O que ela disse que faria, ela não teria condições de fazer. Ela não teria como buscar o corpo de Jesus. Ela não teria como carregá-lo sozinha. E ela se comprometeu com isso. Isso são características de uma mulher em crise. E como eu disse, o mais interessante disso tudo é saber que nenhuma dessas coisas Jesus condenou, né? Ele teve empatia, misericórdia com aquele momento de desespero humano. Mas aí surge, nesse ponto da história, surge a mulher de Deus na sua crise. Maria vai falar com Jesus achando que é o jardineiro, pergunta do corpo, fala que vai buscá-lo e tudo mais. E aí ele a chama pelo nome, Maria. E ela imediatamente dá uma resposta, Rabone. Foi automático. No momento que a mente dela compreendeu, é ele, ela respondeu, sabe? Trazendo à tona a autoridade que Jesus tinha sobre a vida dela e sobre todas as coisas. Ela então reconhece a grandiosidade de Deus. E nesse momento aqui de encontro de Maria com Jesus, nós vemos esse paralelo, quando a mulher se lembra que ela é uma mulher de Deus. Então ela toma uma postura diferente diante da crise. Ela começa agindo de maneira humana, mas há um momento em que há um estalar na mente dela e ela se lembra, peraí, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho armas poderosas em Deus para enfrentar essa crise que eu estou passando. E quais são essas evidências que a gente vê na vida de Maria? Primeiro, ela ouviu e reconheceu a voz do seu Senhor. A mulher de Deus, em crise, ela saberá, em algum momento desse percurso da crise, ela saberá ouvir e reconhecer a voz do seu Senhor. Ela não mais confundirá o seu Senhor com jardineiro, com ladrão de corpos. Ela saberá compreender. Estou vivendo essa crise, opa, entendi. Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Deus já me dá estratégia para passar por isso. Então, em meio à crise, a mulher de Deus ouve e reconhece a voz do seu Senhor. Ele a chama de Maria. Gente, eu fico imaginando quantas lembranças couberam nessa frase. Maria, uma frase curta, um nome e um ponto de exclamação. Quantas lembranças do primeiro dia que ela ouviu, do momento em que ela foi perdoada dos seus pecados, dos toques de Jesus, do olhar de amor, de aceitação, da presença dele na sua vida, dos pensamentos dela mudando, do coração dela sendo curado, da vida dela sendo transformada. Quando Jesus disse Maria, ele estava resgatando a identidade de filha. Então, como que uma mulher de Deus passa pela crise? Ela passa lembrando que ela é filha. Ela passa lembrando que ela tem um pai. E eu sou mãe de 2 meninas. O que eu não faria pelas minhas filhas? Absolutamente nada. Nada eu deixaria de fazer por elas. O que eu seria capaz de fazer por elas? Tudo. Inclusive dar a minha vida pela vida delas. Com certeza, como mãe, eu me compadeceria de toda a dor que elas enfrentassem na vida. Então, a mulher de Deus, ela lembra que mais do que ter um Senhor, mais do que ter um Salvador, ela tem um Pai. E esse Pai vai cuidar dela. Esse Pai não vai permitir que ela seja tentada além do que ela é capaz de suportar. Esse Pai não vai dar para ela uma prova maior do que ela seja capaz de sustentar. Esses dias eu ouvi a reportagem da cantora Êxila, que perdeu um filho de 17 anos.
Achei tão interessante a frase dela, ela disse assim: Deus sabe para que mãe ele pode pedir um filho. Porque se Deus pediu um filho, pegou de volta aquela vida tão precocemente, aquela mãe teve que enterrar esse filho, Deus sabia que essa mãe teria condições de passar por isso. Ela conseguiria passar por isso. Achei tão interessante essa perspectiva do sofrimento que ela estava tendo. Então, a mulher de Deus passa pela crise, lembrando que ela tem um pai. E se essa crise é uma correção, se essa crise é uma permissão de Deus, por mais difícil e doída que ela seja, ela não vai me matar, ela não vai me destruir, ela não vai acabar comigo, porque eu tenho um pai e ele está me preservando. Outra coisa que ela faz aqui, a gente vê esse perfil de mulher de Deus na crise. Ela agarra Jesus. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse para ela: me solte, não me segures, porque ainda não chegou meu momento, não me prenda. Então eu imagino que quando ela viu Jesus, ela se lançou em cima dele. Ela o abraçou, ela tocou nele. Foi assim algo impulsivo, característico de mulher, né? Ela se jogou nos braços do seu pai. A mulher de Deus, ela vai passar pela crise se jogando intensamente no colo do pai. Ela vai descobrir essa parte do corpo do pai, o colo, sabe? Ela vai ousar sentar no colo e ser abraçada. Como a gente cantou aí no início, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É um abraço paterno, gostoso, que dá segurança. A mulher de Deus vai se agarrar no seu pai. Ela vai dizer: sozinha eu não vou dar conta disso. Por favor, não me deixes. Por favor, não me deixes. E a última coisa que eu vejo aqui de mulher de Deus passando pela crise é que ela foi anunciar para os discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A mulher de Deus, ela vai passar pela crise transmitindo essa mensagem: eu vi o Senhor. Olha, eu estou atravessando o vale da sombra da morte, mas eu olhei para o lado e vi o Senhor. Eu estou sem direção, mas eu olhei e vi o meu pastor. Eu vi o Senhor. Então, a mulher de Deus, ela vai enfrentar o caminho da crise, dando esse testemunho de experiências reais, nítidas com Deus. Coisas tremendas que a gente não tem como explicar. No ano de 2014, por exemplo, eu tive um problema nos meus rins e corri o risco de operar. E eu me lembro que naquela madrugada no hospital, sozinha, porque eu tinha ido na emergência e já adulta, não pude entrar com acompanhante. E eu ali sentada, já tomando antibiótico, com um diagnóstico médico de operação, algo muito complicado para eu lidar, muita informação. E eu lembro de estar sentada com os braços esticados e a lágrima rolando. Medo do que eu enfrentaria, meu marido do lado de fora, minha filha menor tinha 3 aninhos. Eu falei: como é que vai ser isso? Eu com uma criança de 3, outra de 5, para operar rim. Senhor, tem misericórdia. E eu comecei a chorar assim silenciosamente. As lágrimas desceram. E uma mulher que estava do meu lado, tomando outra medicação, ela segurou na minha mão e disse assim: minha filha, eu não sei o que você está enfrentando aqui nesse hospital, mas vai dar tudo certo. E, gente, naquela hora eu me lembrei de uma canção que diz: oh, não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Passou um filme na minha cabeça de momentos tão difíceis que eu já tinha enfrentado na minha vida. Que Deus nunca tinha me deixado, nunca tinha me desamparado. Então a mulher de Deus vai passar pela crise dizendo: eu estava lá tomando antibiótico e eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, Ele falou comigo no meio da crise. E, minhas irmãs, eu quero concluir essa mensagem com vocês dizendo como você pode ver Deus na sua crise.
o texto de Mateus 28, do 19 ao 20, Jesus vai dar uma recomendação para os discípulos. Ele diz, portanto, depois da ressurreição, é o que vem logo depois dessa situação que Maria viveu aqui. Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 ao 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente fala muito esse versículo, né? Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não é um texto solto. Ele está preso a um comportamento. Ele é consequência de um comportamento. Jesus disse para os discípulos, façam discípulos. Para fazer discípulo, tinha que falar dele, tinha que falar da palavra dele, tinha que falar do testemunho de transformação que eles viveram. Eles tinham que falar de Jesus, batizando-os, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu ensinei. Eles tinham que lembrar de tudo que Jesus ensinou para eles em 3 anos de convivência intensa. E se vocês fizerem isso, vocês terão a certeza que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus estava querendo dizer? Se você falar de mim todo dia, se você testemunhar o que eu fiz na sua vida todo dia, se você se lembrar todo dia de algo que eu fiz com você, que eu falei para você, que eu ensinei a você, você terá certeza que eu estou contigo todos os dias. Eu sou carioca e moro no Rio Grande do Sul. E é muito difícil ter as pessoas que a gente ama longe da gente. É difícil demais. Mas quando eu começo a falar da minha mãe e contar histórias dela, eu sinto como se ela estivesse do meu lado. Quando eu começo a falar do meu pai, das minhas irmãs, das minhas amigas, é como se elas estivessem do meu lado. Jesus está dizendo, se vocês falarem de mim, vocês vão começar a falar de mim e a sensação é que eu vou estar ali do seu lado. O tempo todo do seu lado. O tempo todo do seu lado. Então, se você quer ser uma mulher de Deus no meio da crise, você precisa lembrar de Jesus, falar dele. Porque à medida que você fala e lembra dele, você sente a presença dele contigo. Todos os dias, até a consumação, até o fechamento, não só da crise que você está passando hoje, mas de toda a sua vida aqui na Terra. Amém, minhas irmãs? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu espero que tenha abençoado e edificado sua vida. Eu agradeço muito essa oportunidade, muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, essa mensagem com certeza foi uma bênção para todos nós, viu? Que Deus possa te abençoar, abençoar seu ministério, abençoar a sua família, tá bom? Que logo, em breve, você possa estar com a gente pessoalmente lá na nossa igreja de novo, tá bom? Amém! Um beijo, tchau, tchau. Ai, gente, que bênção, né? Eu tô feliz. Tô feliz. Confesso que eu tava muito nervosa para essa live, mas nesse momento eu tenho, sabe, a confirmação de Deus que essa live realmente era para acontecer.